Mas eu queria perguntar para o senhor, como biólogo também, sobre essa incidência de escorpiões, né, do escorpionismo no mundo aí, como que está sendo gerado isso aí, por quê? Sim, é um problema extremamente grave, né? No mundo existem aproximadamente 2,5 milhões de pessoas que vivem em áreas com risco de acidente com escorpião. Bilhões, 2,5 bilhões de pessoas. Bilhões. Né? Isso gera anualmente no mundo em torno de 1,2 milhões de acidentes notificados, ou seja, os acidentes em que a vítima chegou aí procurou uma assistência médica e ali ocorreu a notificação. E que detectou que foi de escorpião. E detectou porque no que bloco foi. anterior, falando sobre a falta do diagnóstico e do antídoto, estava matando mais do que cobra. Então, se não tinha o diagnóstico e não tinha o antídoto, não notificou-se que era de escorpião, né? Nós acreditamos que o caso de picadas não notificadas pode ser maior. Né? Mas aí, por exemplo, desse 1,2, isso mudaria para quanto? Para 4. Talvez triplicaria, quadruplicaria? Talvez, porque o número de acidentes no mundo é muito grande e nem sempre as pessoas têm as manifestações clínicas mais graves, como comentado anteriormente, e não procuram assistência médica adequada, o que é um grande risco. E dessas pessoas que sofrem acidentes, no mundo, aproximadamente morrem 3.500 pessoas anualmente, né? Que é muita gente. Né? O caso do escorpião, então, envolve vários países do mundo e, no caso do Brasil, o problema é um dos mais sérios. Né? Hoje, a gente pensar nessa nossa contemporaneidade, o que faz com que esse número tanto de escorpiões e também de acidentes com escorpiões, eles aumentem, principalmente num eixo urbano como a nossa capital, por exemplo? Bom, aí nós temos que entender um pouco sobre a biologia desse animal. Primeiro, existem aproximadamente 2.000 espécies de escorpiões descritas no mundo. Dessas, pouco mais do que 50 são realmente perigosas para o ser humano. E, no nosso caso, em Minas Gerais e também no Brasil, um escorpião específico está tomando conta das nossas casas, das redes de esgoto, das redes hidráulicas, e esse é o escorpião amarelo, escorpião chamado Titius cerulatus, que nós vamos ter oportunidade de ver esse escorpião aqui. Né? O que esse escorpião tem de especial? Primeiro, ele é um escorpião que nós chamamos de oportunista, e ele se adaptou muito bem a sobreviver, viver, reproduzir junto com o ser humano. Algumas outras espécies, pelo contrário, elas se afastam dos seres humanos. Esta não. Ela vive bem perto. Vive bem perto. Na questão da cadeia alimentar, como que funciona essa alimentação dele? Esse alimento de quê? Qual que é? Basicamente insetos. E o que o ser humano traz? Insetos que nascem, procriam com lixo. Então, é um ciclo. Né? Nós temos um animal extremamente adaptado, que se alimenta de insetos, vive com o ser humano, que produz uma quantidade enorme de lixo, que contém alimento para os insetos, que podem ser baratas ou qualquer outro tipo de inseto. Né? Tem jeito de mostrar aqui algum para o pessoal aqui? Mas, professor, eu pergunto para o senhor aí por que existem os mitos e as verdades aí sobre os escorpiões. É mito ou verdade que quanto menor, mais perigoso? Não existe essa correlação se falando da espécie em questão, que é o escorpião amarelo Titius cerulatus. Que é o mais comum nas áreas urbanas. Que é o mais comum nas áreas urbanas e está se tornando também muito comum nas áreas rurais e é o escorpião mais letal da América do Sul.
Então, é um animal extremamente interessante e perigoso, né? Vamos conhecê-lo aqui. Eu vou pegar um aqui. Olha, né? Só. Obviamente, né, as pessoas não devem tentar fazer isso por causa do perigo. Vini, dá sua mão aqui, vamos colocar na sua mão aqui para filmar. Olha que interessante, se vocês conseguirem um close, essa parte de cima é onde tem o ferrão. Que é da cauda dele, né? Do rabinho dele lá, não é isso? Aí que tem o ferrão do escorpião. Isso, tá dando para ver, só ficar paradinho que dá. Se vocês observarem bem, eu estou sem óculos, mas eu acredito que já tenha uma pontinha branca. Esse é o veneno do escorpião. Então ele já está ali, talvez porque você começou a manusear, tocá-lo, ele já começou a emitir. E observem como ele segura o meu dedo com as suas presas, ó. E é só a pontinha, interessante, olha só a pontinha. Só essa pontinha que causa todo o efeito. E essa quantidade de veneno que vocês estão vendo aqui já é suficiente para matar uma pessoa. Só essa pontinha branquinha aí? Só essa pontinha branca já é suficiente para causar danos, como foi comentado anteriormente, principalmente danos cardiopulmonares, cardiorrespiratórios e a morte. No caso de uma picada, só para a gente deixar bem claro, bem certinho, pessoal, havendo um acidente com esse tipo de escorpião, talvez conseguiu pegar ali a espécie, procurou um serviço ali de pronto atendimento, o Hospital João 23 ali, que veio aqui bem representado. Qual o tempo, assim, que a pessoa tem para poder tomar essa ação? Olha, o mais rápido possível. Os trabalhos indicam que, no caso de acidente que gere problemas graves, o melhor tempo seria antes de 4 horas para que o acidentado possa receber um tratamento específico. Específico. E no caso, para acidentes graves, o que é sugerido pelo Ministério da Saúde é o uso do soro antiveneno do escorpião. Como que chama esse soro? Antiescorpiônico. Antiescorpiônico. E esse escorpião, ele tem características extremamente interessantes que explicam por que ele tem esse grande sucesso em viver com o ser humano. Né? Ele pode ficar, por exemplo, 400 dias sem comer. Você imagina um animal ficar 400 dias sem comer? Isso é interessante. Você mais pensar que um ano, 365, ele fica 1 ano e quase 2 meses tranquilo. E se você pensar que muitas pessoas acreditam que o uso de inseticida vai resolver o problema, essa questão explica um pouco, né? Porque você, sim, a lógica é certa. Você combate o alimento do animal para que ele morra. Mas se ele consegue ficar tantos dias assim sem se alimentar, depois do processo da utilização do veneno, passa-se algumas semanas ou poucos meses, os insetos voltam e ele retorna à sua rotina natural. E além do que, por exemplo, pelo tamanho dele, talvez uma mosquinha ali ou 2 já faça ali, já dê a ele essa saciedade toda que ele precisa, né, professor? Olha, se você imaginar o tempo que ele consegue ficar sem se alimentar, qualquer pequeno inseto, né, já vai garantir mais alguns meses de sobrevivência. E outra questão que é interessante, ele não precisa, essa espécie, isso aqui é uma fêmea, ela não precisa do macho para reproduzir. Aí, o empoderamento escorpiônico feminino aí. Ela tem um processo, esse escorpião tem um processo de reprodução chamado partenogênese. A própria fêmea desenvolve dentro dela os seus filhotes, que são liberados e o que faz? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.